Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertar a palavra de Deus, 24 horas no ar. Café e bênção a cada amanhecer, despertando a esperança que há em você. Nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Olá a todos os nossos queridos irmãos, é uma satisfação estarmos dando continuidade aqui na nossa programação na TV Brasil, 24 horas ligada em você através da internet. Esse é o programa Cafezinho, uma porção da Palavra de Deus e oração para a sua vida. Como é bom, meus irmãos, nós estarmos juntos mais uma vez, mais uma oportunidade em que juntos vamos seguindo essa jornada em busca da prática do Evangelho nas nossas vidas. Organização das Nações para a pregação da Palavra de Deus na TV, através da internet. Quantos irmãos, quantos amigos, pastores, missionários, irmãos com um coração que se assemelha ao de Cristo, todos nós juntos nesse propósito de pregação da palavra de Deus, da nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos, podermos compartilhar então esse processo da nossa construção da nossa vida cristã. E nessa caminhada, meus queridos, temos novidades em que, graças a Deus e para a sua honra e glória, em breve nós estaremos disponibilizando mais uma oportunidade aqui através da TV Brasil 24 horas, que é a nossa escola teológica, que faz parte, então, desta organização de nações. Serão inicialmente 9 cursos que serão disponibilizados aos nossos amigos e irmãos com acesso imediato, em que nós vamos disponibilizar, então, uma grade curricular, quais são as disciplinas que vocês terão oportunidade de cursar com a gente, carga horária, que depois será apresentado no seu certificado de participação aqui no nosso curso, que também será online, 100% online, em que você poderá estudar de onde estiver. Qualquer parte do mundo, vocês poderão ter acesso, então, a mais esse nosso propósito de juntos estarmos refletindo, estudando acerca da palavra do nosso Deus, estarmos em comunhão com os nossos irmãos, e você pode acessar as nossas plataformas digitais através do www.ontv24horas.com.br. Adicione o nosso WhatsApp, que é Brasil 55, código 51 999066845. Adicionem também as nossas
redes sociais, e vocês nos encontram no Instagram, no Facebook, através de Eugênia Teles Tramontim e OnTV 24 Horas Brasil. Para a graça, para a honra, para a alegria, para a nossa alegria, nós podemos, para a honra do nosso Deus, estar disponibilizando em breve os cursos de teologia, nível básico, médio e bacharel. Em breve, nós também teremos os cursos de capelania, juiz de paz, cursos de grego, hebraico, obreiro aprovado e gestão e liderança cristã. Então, são cursos que realmente vêm para aprimorar os nossos conhecimentos. Nós buscamos estarem sempre numa constante, busca pelo entendimento da palavra do nosso Deus. E Deus então toca o nosso coração de nós montarmos uma plataforma juntamente com a Daon TV, com mais essa oportunidade em que pessoas que tiverem interesse então de ir em busca de um conhecimento mais aprofundado acerca da teologia, acerca de estudos com base nas escrituras sagradas do Evangelho do Nosso Senhor, poderão ter acesso, irão receber da nossa escola teológica uma carteira, uma credencial, terão também o seu certificado, vão ter acesso através de um login, de uma senha, à plataforma, então, dos nossos cursos, em que todo o material ficará disponível aos nossos irmãos dentro de valores que nós ainda estamos estudando, em que serão revertidos apenas para o pagamento, então, dessa nova plataforma que será anexada aí ao nosso projeto, em que os nossos irmãos poderão ter acesso, além da nossa TV, com uma programação 24 horas gratuita, de apresentação da palavra, reflexão e oração pelos nossos irmãos. Então, nós estaremos também disponibilizando para começar 9 cursos na nossa escola teológica OnTV 24 Horas Brasil, que é parte, então, da Organização das Nações para a Pregação da Palavra de Deus na TV, através da internet. Mais de 25 anos de uma jornada de fé e conhecimento tem transformado vidas e deixado um legado missionário através das nações. Então, serão registros que nós teremos, estudos que nós teremos aí, à disposição dos nossos amigos, dos nossos irmãos, em que, meus queridos, nós buscamos constantemente o nosso aperfeiçoamento, entendimento, nós vamos sempre nessa busca pela sabedoria, para que Deus nos dê sabedoria e discernimento aos nossos corações. E grandes coisas Deus tem realizado nas nossas vidas. Tem nos alcançado bênçãos, tem nos alcançado vitórias, e nos cabe compartilhar. Esse é o nosso objetivo. Claro que em tudo que nós podemos custear e disponibilizar de forma gratuita, assim como você está me ouvindo nesse momento, nós realmente realizamos para a honra e glória do nosso Deus. Sempre que nós vamos disponibilizar algo novo, com a apresentação de uma nova plataforma, etc., nós teremos algum custo e precisaremos então do auxílio dos irmãos que queiram realizar estes cursos. Então, provavelmente será mencionado, alguma taxa, algum valor referente então ao custeio da plataforma, mas jamais
da apresentação da palavra do nosso Deus aos nossos irmãos. Tanto que a nossa programação aqui é 24 horas, gratuitamente, sem fins lucrativos, tá bom, meus irmãos? E hoje, na nossa programação, nós vamos refletir sobre uma palavra que está no livro de Filipenses. Bem, então, nós observamos que a epístola aos Filipenses, esta carta aos Filipenses, junto com a que foi dirigida a Filemon, é a mais pessoal das que possuímos do apóstolo Paulo. E também o testemunho de um sentimento de alegria e de mútua gratidão de Paulo para com os filipenses, que o haviam socorrido em momentos muito difíceis para ele, e dos filipenses para com Paulo, agradecidos pelo trabalho que havia realizado entre eles. Então, a igreja de Filipos, né, para nós nos situarmos, observamos no primeiro capítulo desta epístola, desse livro Filipenses, essa carta direcionada à igreja de Filipos, no capítulo 1, que nós vamos refletir hoje acerca de alguns versículos, Paulo dá testemunho de que, inclusive, a prisão oferece oportunidades de anunciar o Evangelho e reflete sobre o seu ministério apostólico, ao qual continuará consagrado, quer pela vida, quer pela morte, enquanto não chegar a hora de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, porque para Paulo o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então está aí uma das mensagens muito refletidas para quem estuda o Evangelho, é realmente isso. O viver para Cristo. Nós encontramos no capítulo 1, a partir do verso 19, para os irmãos que queiram acompanhar conosco, então, essa parte introdutória da palavra do nosso Deus, das Escrituras Sagradas, para nós refletirmos juntos. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, quantas observações, meus irmãos, nós podemos retirar desse contexto a palavra do nosso Deus? Para ele, viver era Cristo, anunciar o Messias, e vinha então com um trabalho missionário fantástico, já previsto no Antigo Testamento, não é mesmo? Na antiga aliança de Deus com os profetas e o seu povo, da chegada do Messias, a importância do Messias para a humanidade através da sua mensagem na cruz. E Paulo dizia: viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós observamos nesse contexto também que nós vamos observar as seguintes considerações. A morte é nossa inimiga, mas não tem o poder de finalizar tudo, como muitos temem. Há uma eternidade esperando pelos cristãos além dessa vida.
algo melhor ainda. Alguém já disse que a lagarta acha que é o fim da vida, a borboleta acha que é apenas o começo. Como é estranho esse medo da morte, nós nunca nos assustamos com o pôr do sol. Então, nós observamos todos os dias o nascer e o pôr do sol, e isso não nos assusta. E por que que pensamos que a morte é a nossa inimiga? Veja que Paulo compreendia, falava sobre a vida, mas também refletia sobre o fim de todas as coisas, que um dia chegará, não é mesmo, a todos nós, mas que nós precisamos refletir realmente sobre a importância do que observamos ser a vida. O que é viver para você? Para nós que somos cristãos, viver é Cristo. Esse é o nosso foco, o nosso objetivo, compreender, entregar as nossas vidas, buscar nos assemelharmos a ter um coração como o de Cristo, através de tantos exemplos que nós observamos nas Escrituras sagradas, em que muitas vezes, meus irmãos, pessoas se veem, mesmo vivos em carne, mas com um sentimento, um vazio existencial gigantesco, como se fosse a própria morte. Em decorrência de tantas decepções em relação às coisas desse mundo, a pessoas, a resultados, a frustrações, decepções, tanta coisa que nós passamos muitas vezes ou vemos acontecer na vida. Mas uma mensagem que é nos deixada é realmente sobre a perspectiva que nós podemos enxergar a vida. A lagarta acha que em um determinado momento é o fim da vida, mas a borboleta acha que é apenas o começo. Então, escolher, meus irmãos, morrer, encerrar, dar fim a uma condição humana que se encontra para entregar a sua vida nas mãos de Deus através do nome do Messias, do sangue derramado na cruz, é o início da verdadeira vida, em que muitas vezes as coisas deste mundo nos trazem tantas distrações. Quanto tempo nós perdemos, não é mesmo? Dos nossos dias, em que muitas vezes observamos que nós não, com aquela sensação como se nós não estivéssemos vivendo como deveria. Ou através das escolhas que nós fazemos, em que o sentido das coisas é perdido pelo caminho. Quantas vezes você aposta, não é mesmo? Você entrega, você se dispõe a viver determinadas coisas e não é correspondido. No que se refere às coisas de Deus, isso não acontece. Não há um justo, não há um cristão que não tenha uma resposta, que não tenha a melhor orientação, em que nos cabe, através da nossa fé, obedecermos, para que Deus nos habilite, nos capacite
para que possa nos entregar e nos alcançar todas as bênçãos e vitórias que nos tem reservado para cada um de nós. E é isso que nos cabe diante de tantas coisas que observamos neste mundo, nos cabe, e é isso que Cristo provavelmente nos apresentou, nos deu o seu exemplo, nos cabe resistir. Eu creio que a chave para que nós possamos viver aqui neste mundo e ser muitas vezes tocados, feridos, muitas vezes julgados, as tentativas de destruição que vêm sobre nós, tanta ingratidão, tantos desafios emocionais, tantas pessoas que alcançamos o nosso tempo, a nossa vida e simplesmente não há uma reciprocidade. Não se consegue manter uma comunhão com determinadas pessoas, mesmo você fazendo o seu melhor. Então, pessoas muitas vezes perdem o sentido das suas vidas porque acabam querendo negociar estas coisas com outras pessoas e deixam de lado aquilo que realmente importa, a prioridade que deve reger os nossos dias, a nossa razão, tudo que nos mantém firmes aqui nessa existência, que é o nosso Deus. Precisamos sim morrer para coisas do mundo, morrer realmente tirando do aspecto literal que é esta palavra, mas morrer é lucro. Viver, na verdade, é Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a luz que nós podemos ter como um farol em meio à escuridão, às trevas que muitas vezes nós nos encontramos diante das coisas dessa vida. Há uma passagem, né, que eu gosto muito dessa paráfrase, né, de Filipenses, que está no capítulo 1, no verso 21, que diz o seguinte: para mim, viver significa ter oportunidades para Cristo. E morrer bem é melhor ainda. Durante nossa vida física, teremos oportunidades de servir a Jesus. Mas um dia estaremos verdadeiramente em Sua presença e o nosso medo desaparecerá quando o virmos face a face. Esse é o melhor ainda, é dito, né? Nessa paráfrase de Filipenses, do qual o apóstolo Paulo nos fala. Então, se nós podemos compreender que o sentido da vida é Cristo, isso é viver, morrer é lucro, porque chegará o dia em que nós poderemos ver Cristo face a face. Esse é o melhor ainda, mesmo? Se assim formos agraciados pelo nosso Deus, porque com certeza não somos merecedores disso, mas cremos através da nossa fé e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, buscamos essa justificação diante de Deus através do nome do nosso Senhor, do Messias. E assim vamos vivendo os nossos dias e nós como cristãos, então vem a nossa reflexão de hoje, não é mesmo? O que é viver para você? Viver é desfrutar das coisas deste mundo, o viver o hoje, o momento, as emoções. O que é viver para você? Viver, meus irmãos, muitas vezes, viver na plenitude do que a vida pode nos oferecer, na verdade, é ganhar muito pouco no que se refere às coisas deste mundo. Viver, na verdade, pode parecer uma contradição,
mas são muitas renúncias que nós nos dispomos a, a considerar nos nossos dias realmente para nos mantermos conectados a Deus através do nosso Senhor Messias. Então, a visão que nós buscamos de todas estas coisas não é mundana, mas sim espiritual. Quantas renúncias nós precisamos observar nos nossos dias para nos mantermos próximos de Deus, que é a nossa prioridade. Então, veja que o que para muitos pode parecer um sacrifício, para aquele que está nesse propósito, nessa busca, é alegria. Mesmo diante dos desafios que nos são propostos neste mundo, quando nós estamos na presença do Senhor, nós nos sentimos em paz, descansa o nosso coração e nós sentimos alegria e podemos dizer que estamos vivendo realmente. Quando nós, e cada vez mais que nós nos aproximamos às coisas de Deus, cada vez que nós vamos compreendendo melhor as Escrituras Sagradas e somos tocados pelo Espírito Santo do nosso Senhor nas nossas vidas, vamos compreendendo o sentido da vida. Viver é Cristo. Viver aqui nesse mundo é buscarmos colocar o Evangelho em prática nos nossos corações, entregar as nossas vidas, obedecer, ter muitas renúncias com alegria, para buscarmos estar em comunhão com o nosso Deus, com os nossos irmãos que estejam no mesmo propósito, porque viver para nós é Cristo. E quando Paulo nos traz nessa paráfrase a expressão morrer é lucro, é porque será melhor ainda o dia em que nós pudermos estar face a face com o nosso Senhor. Mas nós podemos sim, com base em todas estas coisas, na palavra do nosso Deus, viver em paz, em harmonia e muito felizes aqui, enquanto estamos por desígnio de Deus, vivendo aqui neste mundo, através de algum propósito pré-estabelecido pelo nosso Senhor, nos permitiu estar aqui. E assim nós vamos seguindo em frente a algo muito maior que nos move. E encontrar o sentido da vida é o que muitas vezes faz com que pessoas realmente compreendam por que estão aqui, qual é a sua missão aqui nesse mundo. Existem pessoas que entendem que a sua vida, a sua prioridade é o dinheiro. Outras são pessoas, priorizam tantas coisas que nós vemos como enaltecidas. Dificilmente você verá no horário nobre, na grande mídia, aquela que é sustentada pelo sistema, não é mesmo? Alguém falando sobre a palavra de Deus para sua família. Não é assim que funciona? Mas observar que essa é a reflexão que nós começamos então a observar no dia de hoje, é exatamente no que se refere ao sentido da vida. Se você está vivendo uma vida sem sentido, é porque você ainda não compreendeu que o sentido da vida é Cristo. É nele que nós encontramos a nossa sustentação diante das coisas, aprendemos a resistir, a ter estratégia divina para superar desafios na vida. Pessoas não te decepcionam mais porque você passa a compreender a condição humana que você também pertence. Pessoas são falhas, pessoas muitas vezes podem viver em condições e valores distorcidos. Quantas coisas que
Alguns observaram acontecer na vida de outros e outros fizeram parte de tudo isso, já viveram dessa forma. E é quando você realmente tem tudo e observa que não encontrou qual é o sentido da sua vida, é que algo faz com que sejam tocados nos seus corações e podem então compreender que o que tem de verdade é Deus para os seus dias. Nós observamos que pessoas muitas vezes são motivadas a ir em busca, conquistar coisas, né? Então, compreendem que a felicidade está naquilo que não pertence. Enquanto não chegaram a uma posição, às vezes, um cargo na sua profissão, uma conquista, algo que querem realizar nos seus dias, eles justificam que não estão felizes porque precisam, né, chegar a atingir aquele alvo, que então estarão repletos e felizes plenamente. Outras pessoas entendem assim: é normal que eu não esteja feliz, porque a felicidade para mim é ter muito dinheiro. Então, muitas pessoas vivem sempre nessa busca, nessa esperança de que o dia que tiverem muito dinheiro, serem prósperas e definitivamente se tornam muitas vezes pessoas de muitas posses, e quando elas conseguem adquirir, chegar naquele ponto que assim estabeleceram, compreendem muitas vezes que aquilo não é, jamais será a razão da sua verdadeira felicidade. Algo na sua vida continua sem sentido. Então, essa busca pela felicidade que as pessoas vivem tanto atrás dos seus dias e tudo, é realmente condicionada àquela sensação mais inocente até, rasa, rasteira de entendimento, de que está naquilo que elas não conseguiram ainda atingir nas suas vidas ou adquirir financeiramente ou conquistar em relação às coisas desse mundo. Mas algo conforme é comprovado pela própria existência humana, pelos relatos e tudo que nós vemos, que ter todo o dinheiro que a pessoa um dia buscou e conseguir não é garantia de felicidade. E ter determinadas pessoas na sua vida que muitas vezes você acredita que ama muito e que se você conseguir estar ao lado dessa pessoa, você será completamente feliz, não é garantia de felicidade. Que a família que você muitas vezes sacrificou muito tempo na sua vida, às vezes uma vida, pode ser ou não garantia da sua felicidade. Então, todas essas coisas podem trazer dúvida, né? Muitas dúvidas, muitos desafios e dúvidas aos nossos corações, ao coração humano. Mas a única certeza que nós temos é que o verdadeiro sentido da vida é Cristo. Porque somente quem já viveu, experimenta todas essas coisas, sabe dizer como se sentem, plenos em paz, com seus corações tranquilos, mesmo diante de tudo que o mundo vem para nos destruir. A influência do maligno, do mal no mundo, que busca nos atingir, nos destruir, deixar você com o seu coração aflito, quantas decepções, quantas frustrações, quantos sonhos roubados, vínculos afetivos destruídos, quanta coisa. Mas aquele que começa a ir em busca da palavra de Deus, entrega primeiramente já o seu querer. Senhor, eu quero entregar a minha vida nas suas mãos, quero viver o extraordinário, quero compreender a sua palavra. Eu queria muito, Senhor, ter sentido na minha vida, porque eu li na sua palavra que inclusive viver é Cristo e que morrer é até lucro, porque nós poderemos ver Cristo face a face. Chegará o dia em que veremos
Cristo face a face. Mas nós temos um tempo determinado pelo Senhor aqui nessa vida em que nós precisamos viver e essa vida ter sentido diante de todas as coisas. Porque, Senhor, eu vivo e me sinto como um vazio existencial gigantesco, a minha vida não tem sentido. Nós vemos muito pessoas que não têm objetivo, pessoas que se veem realizando ou vivendo circunstâncias infelizes, um desamor gigantesco nas interações sociais, relacionamentos que nós observamos. E as pessoas vêm expressando muito essa ansiedade, essa angústia, esse sentimento, essa emoção, essa sensação de que não está tudo bem. E isso vem desgastando o ser humano como um todo, diante de tudo. Às vezes trabalham tanto, estudam tanto, conquistam tanto, mas algo no seu íntimo, quando se veem consigo mesmos, como se diante de um espelho, sem máscaras, são infelizes. Não tem sentido real nas suas vidas. E a palavra do nosso Deus, nas Escrituras Sagradas, através do apóstolo Paulo, que escreve então essa carta à igreja de Filipe, nós observamos esse exemplo de alguém que se apresenta como um apóstolo, não é mesmo? Diante de tantas coisas que vivia, era um perseguidor de cristãos, de repente se torna um defensor porque experimenta que a sua vida passa a ter sentido através do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós que experimentamos essa plenitude, essa paz, que nos torna resilientes, em que nós compreendemos que precisamos resistir diante daquilo que venha contra nós, não é mesmo? Que veio, inclusive, todos os dias nós observamos a perseguição ao Evangelho do nosso Senhor, isso não é de hoje, e conforme a palavra de Deus nos orienta cada vez mais, então nós temos que resistir em ir contra determinadas coisas que são permitidas, mas não nos convém. Nós temos que resistir diante das distrações do mundo para manter o foco no estudo da palavra do nosso Deus, a nossa comunhão com Deus e a comunhão com os nossos irmãos que estejam no mesmo propósito. Nós temos que resistir a todo esse barulho gigantesco que o mundo faz e busca arrastar você, e busca nos arrastar para tudo isso. É como se sugasse a nossa energia e nos desgasta. E nós observamos muitos exemplos errados no mundo que vêm tentando normalizar determinadas coisas. E estes exemplos às vezes arrastam. Nós vemos isso através das más influências que pessoas são condicionadas e deixam muitas vezes de viver circunstâncias tão bacanas nas suas vidas por seguir influências e más influências de terceiros. E nós precisamos resistir. Nós precisamos resistir sobre a influência do mal das coisas desse mundo, da inveja, do ciúme, da perseguição, tantos sentimentos negativos, tóxicos, destruidores de pessoas que vêm para querer destruir aqueles que nós entendemos ser família. E nós precisamos resistir. Nós precisamos estar fortes, precisamos ser a base. O entendimento que Deus nos permite ter através do estudo da sua palavra, com a forma que o Espírito Santo, nosso Senhor, nos guia e busca nos orientar, e que precisamos resistir a tantas coisas deste mundo para que possamos ter sabedoria, compreender o porquê de tantas coisas, porque o mal muitas vezes se levanta contra as nossas vidas, o que nós, que os irmãos cristãos que buscam ter um coração semelhante ao de Cristo ainda incomodam tanto. Assim como incomodaram na época de Roma, até o ponto de ser o Messias crucificado.
pregado numa cruz. O que que um coração semelhante ao de Cristo, que busca se assemelhar ao de Cristo, ainda incomoda tanto? Pessoas estejam sob a influência das coisas deste mundo. Então nos cabe resistir. Nos cabe resistir àqueles que buscam envergonhar o Evangelho. Nos cabe resistir nos nossos relacionamentos e vínculos também, né? Alguns instituídos por vínculos afetivos. E pessoas somos envolvidos, né, com pessoas que têm interações sociais com outras aqui neste mundo. Precisamos conviver com outras pessoas e precisamos resistir a tantas influências, a tantos posicionamentos, a tantos exemplos, a esse barulho gigantesco do que o sistema busca condicionar, subjugar o ser humano. Para normalizar todas as coisas, parece que tudo é normal e aquilo que nós entendíamos como valores ou que está prescrito na palavra de Deus, buscam criminalizar, buscam distorcer, buscam afirmar que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Atualizada em que termos? Condicionada ao que querem normalizar como sendo correto hoje em dia no mundo? Veja que a palavra diz que muitas coisas nos são permitidas. Permitidas por quem? Por esse mundo, pelas leis, pelo sistema que nós vivemos, quantas coisas. Mas não é tudo que convém. Convém a quem? Aquele que se identifica como cristão, entrega sua vida nas mãos de Deus através do nome, do sangue do nosso Senhor, através da mensagem da cruz, através do plano missionário do Cristo de redenção de todos nós, da humanidade, a Deus. E nesse processo, meus irmãos, nós vamos compreendendo o verdadeiro sentido da vida, isso nos traz uma calmaria, uma paz nos nossos corações, nós passamos a observar os desafios, as dificuldades, tantas coisas que nós vemos no mundo, então passa já a não nos surpreender tanto, porque nós já sabemos que muito está por vir. Estamos passando muitas vezes por coisas que nos deixam chocados, surpreendidos e desapontados, enfim. Todo sentimento que nos angustia muitas vezes, mas a palavra já nos afirma. São apenas, né, as primeiras dores. Isso que angustia você, que você sente teu coração apertado, angustiado e dói. Dói na sua alma. Você precisa estar preparado, se preparar, compreender o sentido de todas essas coisas, qual é o sentido da sua vida, o papel do nosso Senhor Messias e de Deus na sua vida, porque são as primeiras dores. Se você não se preparar para resistir, irá doer muito mais, uma dor insuportável. A palavra nos diz que pessoas irão procurar a morte e não a encontrarão. Então, veja que ir em busca, meus irmãos, do conhecimento da palavra do nosso Deus, nos traz esclarecimento, nos traz paz, faz com que a gente se mantenha em conexão com Deus, e Deus nos acalma, nos tranquiliza, todo aquele fardo que é jogado sobre os nossos ombros pelo mundo e quer nos oprimir, nos esmagar, faz com que as pessoas se sintam destruídas sem saída, através da palavra do nosso Deus, através do Messias, se torna mais leve. Porque nós passamos a ver as coisas com olhos espirituais. Então, o que nós buscamos, nós estamos nessa busca de levar até você, de compartilhar com você, por isso, essa é a causa, não é mesmo? Desse grande projeto que nós fizemos parte, todos,
irmãos de diferentes partes do mundo, é realmente para que no Brasil e internacionalmente haja essa corrente de informações, essa corrente do bem que busca resgatar pessoas. Quando nós falamos que estamos na busca de resgatar pessoas, não é para que olhem para nós, é para que fechem os seus olhos, observem o sentido da palavra e direcionem os seus pensamentos e os seus olhos a Deus. Esse é o objetivo da UNTV, por isso nós estamos 24 horas no ar, Brasil, internacionalmente, porque nós não sabemos qual é o horário que você se sentirá tocado no seu coração, que você estará nos assistindo, e que essa palavra fará sentido para você, que fará com que você vire a chave de uma vida sem sentido para uma vida com sentido, não é mesmo? Em que o sentido da vida, o viver, é Cristo. Muitas pessoas levam muito tempo para chegar a essa conclusão. Alguns carecem muitas vezes de viver experiências difíceis, muito complicadas nas suas vidas, para compreender o peso dessa informação descrita nas Escrituras Sagradas. Algumas pessoas não. Algumas pessoas recebem isso de uma forma mais tranquila e já desencadeia então todo esse processo, assim como na lei da semeadura, aquela semente que cai em um terreno assim, tem um resultado dessa forma. Tem vários corações em que a semente nós estamos entregando apenas o exemplo do que Deus nos traz de alegria, paz, sentido nas nossas vidas. E é uma sementinha que nós buscamos alcançar, semear nos corações. Esta semente poderá cair em solo fértil ou não, arenoso, de forma profunda, superficialmente. Busquem ler a parábola do semeador, é muito bonita. E veja como o seu coração se encontra. Como o seu coração se encontra. Para receber a palavra do nosso Deus, que nós buscamos de forma muito simples, humilde, cada um dos nossos irmãos que participam da ONTV tem o seu jeito de falar, alguns de uma forma mais calma, outros de uma forma mais incisiva, alguns com um conhecimento extraordinário, pós-doutores, outros irmãos muito simples às vezes no seu linguajar, mas um coração gigantesco que se assemelha ao de Cristo, e é isso que nós buscamos. Apresentar através da diferença de linguagem, de apresentação, de formato, poder tocar o coração de todas as pessoas. Alguns entendem através de uma forma, outros são tocados nos seus corações através de uma outra maneira. E assim nós temos, durante todos esses anos, conseguido, para a honra do nosso Deus, chegar cada vez mais nos lares das pessoas, nos corações, fazer grandes amigos. Irmãos que cada dia estão chegando cada vez mais. E nós não falamos em denominações, não defendemos uma placa de um CNPJ ou de uma doutrina específica de um templo religioso, mas sim irmãos que são de diferentes denominações, mas em que o objetivo nosso, através das nações, é realmente o que diz e no que diz a palavra de Deus, no que nos traz a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Então, isso é que nos une, porque realmente nisso não há divergência entre todos os nossos irmãos. Há reflexões diferentes, considerações próprias de cada um, do seu entendimento, mas no que se refere ao amor que nos une e nos faz realmente nos mantermos em comunhão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, isso nos une de uma forma gigantesca e assim nós vamos nos reconhecendo nesse mundo, independentemente de qual parte do país
não é mesmo? Aqui no Brasil ou internacionalmente, parte do mundo que você se encontra. Nós precisamos cumprir o ID, pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus a todas as nações, porque essa é a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós que somos discípulos. Buscamos melhorar como ser humano. Não queremos nos tornar melhor que os outros, mas nos tornarmos sim melhores do que nós já fomos um dia. Nós queremos encontrar o sentido, e assim fomos nos construindo e descobrindo tudo isso, o verdadeiro sentido da vida, que é Cristo. Viver é Cristo, não é mesmo? Então, morrer, na forma literal, é lucro, no sentido de ver a Cristo no dia da glória. Ou morrer para o antigo eu, uma vida, não é mesmo, que nos trouxe até aqui, romper com esses antigos paradigmas, abandonar muitos hábitos, muitas coisas que nos prendem e não nos trazem sentido à vida, romper com tudo isso e compreender que o viver é Cristo. Qual realmente a potência dessa informação, a profundidade, o impacto na vida das pessoas. Se isso nos transformou e cada dia nos transforma mais, e nós nos sentimos felizes, plenos, realizados, Deus nos alcança realmente coisas extraordinárias, meus irmãos. Meus irmãos, só estou aqui resistindo e viva e feliz e tranquila, em paz no meu coração diante dos desafios das coisas deste mundo, graças a Deus. Então, nós, refletindo nosso coração, pensamos, se pessoas estão no mundo vivendo muitas vezes angustiadas, destituídas de sentido nas suas vidas, por que que nós não podemos, e isso nos cabe, não é mesmo, compartilhar tudo que Deus realiza na nossa vida, em que nós observamos como é o nosso enfrentamento, o resultado, inclusive físico, emocional, psicológico, de uma época muito, muito distante, em que nós reconhecíamos Deus como nosso Deus, mas era um Deus que estava lá. Em que se algum dia eu precisasse de alguma coisa, meu Deus, me ajude. Aquele Deus que existe assim, à distância. E como que nós enfrentávamos todas as coisas na vida, assim como você está passando agora. E qual a diferença de nós termos um Deus aqui, em nós estarmos juntinhos, firmes, em comunhão com Deus, e então os mesmos desafios, e muitas vezes muito maiores do que em outros tempos, se apresentam na nossa vida e a gente enfrenta de uma outra maneira. Nós somos sustentados, orientados e mantidos de pé graças ao nosso Deus. Então, você não sabe todas as coisas que eu passei na minha vida, assim como você que está aí está enfrentando muitas vezes desafios bem difíceis. Mas eu lhes digo, grandes desafios de vida, de morte, de perdas passei. E se estou aqui falando com você hoje, e estou bem, e estou vivendo uma fase extraordinária na minha vida de paz, mesmo diante do reflexo das coisas deste mundo, coisas que se apresentam na nossa vida e que vêm como quando a gente quer olhar diretamente ao sol. Então a gente fica fazendo aquele movimento, não consegue, a gente não consegue ver claramente. Nós ficamos cegos. E muitas vezes nós observamos, ou já fizemos parte disso, cegos guiando cegos. E nós só conseguimos ter uma visão clara, que não seja essa visão curva,
né, difícil ou embaçada, confusa, não nos deixa ver. Muitas vezes precisamos, inclusive, fechar os olhos, porque dói, porque incomoda, não é mesmo? Nós só conseguimos todas essas coisas através do nosso Deus. Então, assim como você não conhece a minha vida, não sabe tudo que eu passei e como eu sobrevivi e resisti até hoje, eu estou aqui para dar o testemunho. Graças a Deus. Enfrentei coisas na minha vida, tais como mortes, perdas, desafios, gratidões, traições, nada que vocês também não tenham passado ou observem que podem passar nas suas vidas um dia. E grande é a diferença. Grande é a diferença, e eu lhes digo, quando nós enfrentamos todas essas coisas e estamos com Deus. Porque Deus, ele não nos abandona. Não. Muitas coisas nos são permitidas viver por Deus, porque, meus irmãos, quantas escolhas nós fazemos, em que nós sentimos no nosso coração, muitas vezes, um desconforto, que é o Espírito de Deus tocando ao nosso coração, trazendo muitas vezes aquele incômodo, porque nós estamos errados, nós estamos indo no caminho que não é correto. Então, é como se fosse aquele aviso, aquela informação direta para salvar você. E a gente não ouve. A gente, muitas vezes, ouve e desconsidera. Por isso a palavra nos diz também: quem tenha olhos, e veja, quem tem ouvidos, que ouça. Nós possamos, né, entregar os nossos corações a todas essas coisas, estarmos atentos, né, vigiando, constantemente conversando com Deus, estarmos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos em tudo isso, porque esta palavra não vem vazia a você, a mim, aos nossos corações. Ela vem repleta de informação que nos salva. Quando nós fazemos referência a Jesus Cristo, nosso Salvador, é porque Ele nos salva todo dia. Tem o plano da salvação, que todos já sabem, né? De um cunho teológico, geral. Mas quando nós também podemos observar o Cristo, meu Salvador, é algo muito profundo, porque eu sinto. E você que começa a passar por esse processo de entrega da sua vida, e quando você está realmente entregue a Deus, confiando, e a sua fé fortalecida, e você se sente, mesmo diante de todas essas coisas, a sua fé se mantém inabalável. Então, você passa a compreender e ver de uma outra maneira tudo isso. Então, através dos nossos exemplos de vida, do quanto Deus se faz presente nas nossas vidas, a diferença que isso realmente nos traz, nós precisamos. Isso passa a ser algo natural no cristão, de ir em busca de compartilhar para que mais pessoas possam ser tocadas, muitas vezes, nos seus corações, irmãos que possam pensar hoje: meu Deus, acredito que na sua existência, mas a minha vida não tem sentido. Então, entregue, meu irmão, essa sua vida que está sem sentido nas mãos de Deus e passe a viver o extraordinário na sua vida. Você irá sentir o agir de Deus, em que Deus irá permitir que você passe por muitas coisas ainda, porque Ele precisa te habilitar, te capacitar em um tempo determinado por Ele, para que Ele possa te alcançar todas as bênçãos e vitórias dos sonhos que você carrega no seu coração. Então, no dia de hoje, talvez você ainda, meu irmão, não tenha tido essa oportunidade de falar com Deus,
Então, nós estamos aqui realmente para auxiliar você. Queremos que você esteja conosco nesse momento, que nós queremos chamar Deus para esta conversa. Você faça parte de tudo isso. Você possa respirar profundamente. Respire profundamente. Calme o seu coração, feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Amado Deus, viemos, Senhor, humildemente diante de Ti, em nome do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer, meu Deus, todas as coisas que nos foram permitidas viver e que nos trouxeram até aqui. Nos fizeram compreender que dependemos de Ti, Senhor. Que o sentido da vida, viver, é Cristo. E morrer para o antigo homem, a antiga criatura, que nós éramos diante das coisas desse mundo, é louco. E até, Senhor, quando for chegada a hora da nossa morte física, em que será melhor ainda, porque chegará um dia que nós estaremos face a face com o Senhor. Mas, enquanto estamos aqui, meu Deus, nós precisamos de Ti, nos ajude, Senhor. Há tantos desafios, tantas coisas que nós precisamos enfrentar. E neste processo nós precisamos que o Senhor se mantenha ao nosso lado. E essa fé que nos move em continuar, compreender todas essas coisas, nos faz crer, e por isso já agradecemos, na Sua presença, meu Deus, ao nosso lado, nos sustentando, nos dando suporte, orientação, discernimento, sabedoria, meu Deus. Nós precisamos tanto, Senhor. Os nossos irmãos estão vivendo uma vida sem sentido, embora tenham idealizado sonhos de conquista profissional, financeira, afetiva, acreditando que esse seria o segredo da felicidade plena de cada um deles nos seus corações, e quando conquistaram tudo isso, observaram que ainda viviam angustiados, aflitos, frustrados ou infelizes, meu Deus. Todos nós possamos, Pai, todos aqueles que ainda não chegaram a esse entendimento, serem tocados nos seus corações. E viver é Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós possamos, meu Deus, ter cada vez mais entendimento da Sua palavra, em que nós já compreendemos que dependemos de Ti, meu Deus, e queremos obedecer todas estas coisas, mas ainda somos e nos consideramos muito fracos, meu Pai. Erramos tanto diante de Ti, meu Deus, diante da Tua palavra. Muitas vezes ouvimos a orientação do Senhor e não conseguimos agir de forma correta. Nos ajude, Senhor, a prosseguirmos a nossa jornada de uma forma que agrade, de uma forma que seja agradável aos Teus olhos. Somente assim, meu Deus, nós poderíamos ter e compreender o verdadeiro sentido da vida, que é termos a paz que somente o Senhor é capaz de nos alcançar. Quando nós vivemos, meu Deus, de acordo com a Tua palavra, quando nós vivemos e conseguimos colocar em prática tudo que somos orientados segundo as Escrituras Sagradas, meu Deus. No dia de hoje, Senhor,
nós estamos aqui para agradecer. Todos nós queremos reafirmar a nossa aliança contigo, de entrega, meu Deus, das nossas vidas nas tuas mãos através do nome, do sangue derramado na cruz, pelo Messias, pelo nosso Mestre, o Cristo. Queremos reafirmar essa aliança, queremos viver, meu Deus, segundo a tua vontade, que a tua vontade se faça em nós e através de nós. Usa-nos, Senhor, o propósito que o Senhor tenha nas nossas vidas, e muito além disso, nós queremos poder servir a Ti, ao eterno, ao reino do nosso Deus, para que com toda a paz possamos passar por todas as dificuldades, desafios e tribulações que sabemos. E muitas vezes nós somos envolvidos ou condicionados pelas coisas deste mundo. Entregamos, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão sempre conosco na nossa programação, que se sentem tocados nos seus corações, irem em busca da Tua Palavra, que precisam tanto, meu Deus, do Teu auxílio, da Tua ajuda, de discernimento, sabedoria, de paz, de alegria nos seus corações. Nós entregamos a vida dos nossos irmãos para que eles sejam tocados pelo Seu Santo Espírito, possam compreender a mensagem da cruz, do plano da salvação e da profundidade da mensagem do Cristo que nos salva e nos resgata todos os dias. Dos lares, das famílias, de todos aqueles que estão nesse momento conosco, conversando contigo, meu Deus, estejam protegidos, resguardados e restaurados. E os nossos irmãos que possam estar passando por qualquer condição de vulnerabilidade, possam se sentir acolhidos em Ti, meu Deus, e assim sustentados e com esperança no porvir, em dias melhores, para que possam, inclusive, ser um testemunho para a Tua honra e para a Tua glória, de bênçãos e vitórias que me serão acrescentadas. Assim, meu Deus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos, Senhor, conversando contigo. Obrigada, meu Deus. Agradecemos imensamente todas as coisas que o Senhor nos entrega, em que nós não somos, meu Deus, merecedores de tanto, mas pela Tua graça, e por esta razão somos agraciados diante de tantos desafios, nós conseguimos, meu Deus, seguir em frente. Quando nós nos sentimos fracos, enfraquecidos, o Senhor faz com que nós possamos nos sentir mais fortes. Amém, meus irmãos? Amém e amém. Que assim seja nas nossas vidas. Como é bom, meus queridos, como é bom nós estarmos juntos em comunhão com Deus, no estudo da palavra, reflexão no seu Evangelho, em comunhão com os nossos irmãos. Agradecemos imensamente pela sua companhia, pela sua audiência aqui através da ONTV Brasil, Organização das Nações para a Pregação da Palavra de Deus na TV através da internet, 24 horas ligada em você. Ok, meus irmãos? Graça e paz a todos e até a próxima.
Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertar a palavra de Deus, 24 horas no ar. Café e bênção a cada amanhecer, despertando a esperança que há em você. Nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê.